Bom dia, graça e paz vos sejam multiplicados. Novamente estou aqui com mais uma oportunidade de estar falando de alguém que é o único que pode e está sempre pronto a nos socorrer, independente dos momentos pelos quais nós enfrentamos no nosso viver diário. Sou Belisário de Oliveira Garbeiro e alguém que é totalmente grato pela libertação, pela oportunidade dada pelo Senhor de poder estar aqui, estar tendo a oportunidade a cada manhã de transmitir algo de Deus com o objetivo de alcançar o teu coração. E nessa liberdade que o Senhor e o Espírito Santo está me dando, pelo poder que há no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, tenho consciência de que não estou falando nada fora dos ensinamentos, dos padrões bíblicos, fora das Escrituras Sagradas. Não estando aqui para falar de religião de forma alguma, mas mostrando como a palavra nos ensina, como somos levados a falar de algo que encontramos e por estarmos deparando, nos conscientizando de que é verdadeira a palavra. Por isso, muitos estão se rendendo aos pés do Senhor a cada dia que surge, a cada dia de vida que o Senhor está dando para muitos. Entre esses muitos, poucos são aqueles que estão se rendendo, mas louvado seja o nome do Senhor por estar se rendendo diante aos pés do nosso Senhor. Eu gostaria de pedir a sua ajuda, você que já tem visto, talvez não tenha chegado ao fim de cada mensagem, porém, ainda, se você não chegou, não tem chegado e porventura tenha chegado em alguma das mensagens concedidas pelo Senhor, em que eu tive a liberdade e a certeza de estar passando a palavra, eu peço um voto de confiança da sua parte em compartilhar e também se inscrever neste canal, me ajudando neste canal do YouTube. E agradeço a você que tem compartilhado, que já tem compartilhado, que Deus esteja alcançando vidas e que sejam vidas que possam estar à espera de uma palavra vinda do coração de Deus. Hoje, com uma devocional diária em Atos dos Apóstolos, nós vamos deparar no capítulo 5, no versículo 31, Atos dos Apóstolos, dizendo assim para nós: Deus tem a sua destra, Deus com a sua destra o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Olhando para essa palavra e de imediato você pode e não está entendendo o que está sendo dito, em que ocasião foi relatado esse acontecimento. Essa palavra que até então é a palavra de Deus. Olha,
Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Este é o Deus tremendo que nós cremos. Este é o Deus tremendo que nós cremos. E por ser o Deus tremendo que nós cremos, temos também a certeza de que muitos falam que seguem e buscam a esse Deus, seguem a este Deus e buscam a esse Deus. Isto é fato, onde em muitos lugares falam de Deus, porém não o Deus verdadeiro, o Deus com D maiúsculo, e sim o Deus, os deuses, que são muitos que existem. E isso não é culpa sua por estar seguindo um desses deuses que até então se dizem ser o mesmo Deus que está neste versículo do capítulo de número 5, mostrando o Deus verdadeiro com D maiúsculo, mostrando que Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Esse Deus é aquele que amou o mundo de tal maneira que chegou ao ponto de dar o seu único e amado Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa é uma realidade, não podemos esconder, pois se nós existimos, se movemos, se falamos, se temos consciência, é porque nós fomos feitos à sua imagem e à sua semelhança. E por sermos feitos à imagem e à semelhança de Deus, devemos, assim como deveria ser com toda a humanidade, sendo esta a vontade do Senhor, não querendo que nenhum de cada um existente, de cada ser existente, de cada vida existente que foi feito à sua imagem e à sua semelhança, venha se perder. Pelo contrário, Ele espera que todos venham chegar ao pleno conhecimento dessa verdade. Por isso, nós dizemos que este é o Deus no qual precisamos estar dando a Ele toda a honra e toda a glória, enquanto muitos estão dando honra e glória a deuses que, na verdade, de fato, não são Deus. Não é o Deus no qual está relatado na palavra do Senhor. Olhando aqui, este é o Deus tremendo, que é a devocional, é o Deus tremendo que nós cremos. Somente Ele é capaz, com a sua destra poderosa, de elevar a nossa condição humana, nos colocando em um lugar de honra, transformando a nossa vida, nos tirando do Egito e nos levando para uma terra prometida, assim como fez com o povo de Israel. Da mesma forma que Deus fez com o povo de Israel, dessa mesma forma, Ele está cuidando de nós até os dias de hoje. Por isso é que precisamos entender, colocando em um lugar de honra, transformando a nossa vida, nos tirando do Egito
e nos levando para uma terra prometida, assim como fez com o povo de Israel. Nós sabemos a trajetória de como foi a trajetória do povo de Israel, que por 400 anos ficaram presos, foram prisioneiros, ficaram ali cativos. Porém, era o povo de Deus, e era um povo que estava vivendo e não tinha a quem recorrer, não tinha a quem recorrer. E hoje, se nós olharmos para o mundo de hoje, estamos vivendo em um mundo que muitos se encontram aprisionados. Aprisionados em que há vários pontos que podemos enumerá-los. Poderíamos, mas não há necessidade, porque cada um vai se deparar com o ponto pelo qual se encontra, seja ele na área sentimental, seja ela a forma, o ponto, seja ele o ponto que você esteja encontrando, o ponto da reconciliação, onde você se encontra à espera de se reconciliar com alguém, com a família, de repente um ponto que pode ser um ponto de se libertar daquilo que você sabe que não é bom para a sua vida. Este é um ponto que podemos citar, onde eu posso dizer que passei por este ponto de procurar forças para deixar de ser escravo daquilo que até então eu fazia. Porém, eu não tinha essa capacidade de me libertar, sendo que dentro de mim havia um desejo de se libertar. E dessa mesma forma existe o desejo no coração de muitos de se libertarem de algo que está lhe prejudicando, mas não procurando o lugar, procurando quem de fato e de verdade fez por amar este mundo, dando o seu Filho unigênito e deixando para que todo aquele que nele crê não pereça, mas venha alcançar a vida eterna. Se não entenderem que a única solução, que a única forma de deixar, de sair da escravidão pela qual você se encontra passando, é Deus. Caso você não tenha essa em mente e esteja procurando em lugares que estão lhe enganando e da mesma forma estão sendo enganados, eles vão prestar conta também. Eles vão prestar conta. Então você não tem culpa, mas você pode deixar a vida que você encontra levando, tendo consciência de que é uma vida de prisão, onde você quer, você deseja, mas não tendo forças, você não consegue. Mas existe um que tanto o querer como o efetuar, é o Senhor quem efetua. Onde você pode pedir a esse Deus para que efetue no teu coração o querer que efetue no teu coração a cada dia forças para olhar para Jesus, para olhar para aquele que se entregou em meu e o seu lugar. Esse texto ele se encontra diante da vida que Pedro, os apóstolos tiveram, aqueles que viveram com o Senhor Jesus. Eles tiveram uma vida de intimidade com o Senhor Jesus. E
olhando para o povo de Israel, que até então estava sendo escravo, a palavra devocional nos traz lembrando de que nós somos a nação santa, nós somos a nação eleita. Graças a Jesus, nosso Salvador, podemos nos arrepender e alcançar a remissão dos nossos pecados. Deus deseja profundamente que você, que eu, assim como nós que já fizemos a escolha, podemos dizer que não há prazer maior do que viver para adorar a esse Deus. Mas mesmo tendo esse prazer de adorar a esse Deus, vivendo em uma vida separada, não conformando com o que o mundo está oferecendo, enfrentamos as dificuldades e até então deixamos a desejar. Isso fala por mim, que mesmo sendo totalmente grato pela libertação, tenho deixado a desejar com esse Deus. Mas mesmo assim, Ele continua tendo misericórdia na minha vida. E por estar tendo misericórdia da minha vida, está permitindo de que eu transmita para você. E caso você seja uma dessas vidas que dá crédito a esta palavra, que é a palavra de Deus, você pode e terá a sua vida mudada, caso você entregue-se completamente ao Senhor, confiando nele e tendo a certeza de que no mais Ele irá fazer. Deus deseja profundamente que você abandone este pecado em oculto, pois Ele quer te colocar em um lugar de honra. Ele quer te colocar em um lugar de honra. Por isso esse versículo está mostrando para nós, está mostrando e tendo essa orientação nesta passagem, nós vemos que sim, Deus com a sua destra o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e remissão de pecados. Por isso essa devocional nos mostra, nos garante, então, que Deus deseja profundamente que você profundamente que você abandone este pecado em oculto, pois Ele quer te colocar em um lugar de honra. E de repente você pode pensar de que forma Ele pode me colocar em um lugar de honra. Isso é Ele que sabe o lugar em que vai lhe colocar. Porém, somente você dando a Ele a liberdade dele ser o Senhor da sua vida. E Ele sendo o Senhor da sua vida, não tem como você não acreditar. Pois nós encontramos na palavra dizendo que é para nós não virmos a temar, não temas. Eu sou contigo, eu te ajudo com a destra da minha salvação. Se você olhar, não há como dar nada errado, pois nenhuma ferramenta preparada contra a sua vida vai prevalecer, caso você esteja vivendo de conformidade com a palavra de Deus, de conformidade com a palavra desse Deus que é o Deus verdadeiro, é o Deus que é o Deus fiel.
É o Deus que tirou com mão forte o povo daquela escravidão que viveram por 400 anos. E de repente você se encontra vivendo em uma vida sendo escravizado por anos, por 10, 20, 30 anos, 40, 50 ou até 60 anos. E hoje está ouvindo que você está ouvindo e o Senhor dando-lhe a oportunidade de você sair dessa vida de escravidão pela qual você se encontra passando e lhe garantindo que pode lhe colocar em um lugar de honra. E você pode perguntar, mas como? É somente você e Deus. Depende somente de você, porque o lugar ele já tem a garantia de uma vida, de você viver uma vida eterna com Ele, nós já temos. Pois Jesus ele nos garante, nos dá essa certeza, ele nos dá essa garantia de que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. Então, lugar de honra, você pode ser colocado, independente se você se depara com aqueles que não dão nada por você, mas você não dando crédito àqueles que nada dão por você e depositando a sua vida no altar do Senhor, sendo aquele que pode lhe dar e dá a todo aquele que busca e coloca em um lugar de honra, então você pode fazer uma escolha, você pode experimentar. E você só vai saber se é bom caso você experimente. Como diz o salmista, provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Louvado seja Deus. Então essa palavra é para você, meu irmão. Essa palavra é para você, minha irmã. Ouvinte da palavra de Deus, que está sentindo impulsionado, que já até se inscreveu nesse canal e sente que o Senhor tem falado algo para você, por esse alguém que é totalmente grato pela libertação, por ter tido essa atitude de deixar, de retornar, dizendo que não foi fácil eu retornar. Não foi fácil, eu digo, não foi fácil. E ao mesmo tempo não foi impossível, porque o Senhor estava à espera. Como exemplo do filho pródigo, o Senhor sempre está esperando. É uma atitude sua para que você seja e veja, seja completamente, seja uma pessoa com uma nova perspectiva de vida, com uma certeza de que tem uma vida eterna para você ao lado dele. E vida eterna somente com Jesus. Sem Jesus é morte eterna. Aí você olha para a palavra e se depara com o Senhor dizendo: eis que ponho diante de ti a bênção e a maldição. Escolha, pois, a bênção para que viva tu e a tua família. É colocado diante de você. Eis que ponho diante de você. Orientado pelo Espírito Santo, eu lhe faço uma pergunta. Qual é a sua escolha neste momento? Neste momento no qual é feito essa pergunta, direcionando a você que ainda não compreendeu, não entendeu, por ser
alguém que se encontra como o homem, se encontra na posição de homem natural e não na posição de um homem espiritual, onde, conhecendo a palavra de Deus, as coisas vai se discernir espiritualmente. Aí eu lhe pergunto, você quer continuar como o homem natural ou ter um coração aberto para viver como um homem espiritual, experimentando aquilo que Deus tem de melhor para você? Qual é a sua resposta neste momento? Eu não sei. De repente, hoje pode ser a última oportunidade que Deus está lhe dando neste momento. E pode ser também o último dia que esse alguém que é totalmente grato pela libertação pode estar falando também com você, sendo e dando a Deus a liberdade de ser um canal de bênção na sua vida. Deixo novamente a pergunta. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde. O momento é agora. Hoje, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o teu coração. Eu tenho em minhas orações pedido a esse Deus que coloque pessoas com o coração quebrantado e contrito, nos quais esse Deus não despreza. E de repente estou aqui consciente de que estou falando para alguém que tem o seu coração quebrantado e contrito, mas por lhe faltarem forças e por não conseguir com as suas próprias forças se livrar daquilo que te prejudica, que está lhe causando somente decepções, onde você se encontra machucando, prejudicando não somente a você, assim também da mesma forma como aqueles que te amam, aqueles que têm o melhor para você. Você sabe quem são aqueles que estão torcendo para que você mude a sua forma de pensar. Entregue-se, entrega a Jesus a sua vida. Eu sei que são muitos que estão intercedendo, pois eu estou no grupo daqueles que estão intercedendo por esses que se encontram perdidos, andando como ovelhas desgarradas. Eu vou colocar um vídeo depois da missão Barnabé que tivemos na primeira igreja batista aqui em Benfica, onde você vai ver e pode até mesmo nos procurar, onde podemos e iremos os ajudar na orientação da palavra do Senhor. Sim, Deus com a sua destra o elevou a príncipe e salvador. Este é Jesus, em quem o Deus com a sua destra o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão de pecados. Confesse e se arrependa agora mesmo. O Senhor, Ele está dizendo que Ele quer te perdoar.
Ele quer te perdoar. Mas para isso há uma necessidade de você mesmo, com a sua boca, confessar a Jesus e crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Sendo que somente com a boca se faz confissão a respeito da salvação e com o coração se crê. Então, você olhando para essa palavra, o Senhor está dizendo que Ele quer te perdoar, porque a obra de Jesus não foi em vão, não foi em vão a morte de Jesus naquela cruz, meu amado. Não foi em vão a morte de Jesus naquela cruz. Não foi. E você tem a oportunidade agora. A morte dele não foi em vão. Seu sangue foi derramado por você. Não somente por você, mas sim por toda a humanidade, pois ele não faz acepção de pessoas. Por isso eu deixo essa palavra para o teu coração na devocional desse dia, onde você pode falar com Deus, olhando, sim, Deus com a sua destra o elevou a príncipe e salvador. Você pode dizer: Senhor Deus, obrigado pelas maravilhas, obra que tens feito em minha vida. Sei que eu já não estou mais no Egito, e você, tendo essa comunhão com o Senhor, você não estará mais no Egito. Você vai estar vivendo em uma vida de comunhão com Ele, onde você é livre para adorar. Deus, Ele é Espírito, e onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Você é livre, você será livre. Caso você queira sair do Egito no qual você se encontra, e olhando para esse versículo, você pode ver: sei que eu já não estou mais no Egito, mas ainda há muito do Egito em mim. Eu sei que muito do Egito há dentro de muitos corações sendo conhecedores da palavra desse Deus. Sei que o Senhor pode, o Senhor me tirou do Egito, mas eu sei que há muito do Egito dentro de mim. Me ajude, Senhor. Ó Jesus Cristo, me ajude, me conceda força. Revela-me onde eu tenho sido falho. Peça ao Senhor, revela-me onde tenho sido falho, e o Espírito Santo estará te orientando. O Espírito Santo estará te orientando onde eu tenho cometido pecado, pois quero confessar ao Senhor. Eu quero confessar, me arrepender. Você pode dizer isto e mudar de vida, e o Senhor irá lhe atender, meu amado. O Senhor irá. Você vai habitar no esconderijo do Altíssimo, e à sombra do Senhor você vai descansar. Olha que prazer maior. Você vai ter o prazer em estar meditando na palavra do Senhor de dia e de noite. Você vai ser um bem-aventurado. O homem que não se assenta, não vai se assentar na roda dos escarnecedores. Você não vai se assentar naqueles que nada têm a lhe oferecer. Esta é uma verdade vinda do coração de Deus, ciente de que o que estou a falar para você aqui é algo que estou vivendo, procurando
colocar em prática, enfrentando lutas, dificuldades. Você não sabe o que eu estou passando neste momento. Porém, crendo no Deus pelo qual estendeu as suas mãos para mim, sim, Deus com a sua destra o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e remissão de pecados. Você é o Israel de Deus. Você é o Israel de Deus. Você pode dizer a Ele: obrigado pelo sangue de Jesus derramado por mim. Obrigado pelo sangue de Jesus derramado por mim, ó Deus de Israel. Ó Deus grande, onipotente, onisciente, onipresente, que cuida. Se você olhar a passagem desse texto de Atos dos Apóstolos, você vai ver que certo homem chamado Ananias, você vai discorrer ali com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade para chegarmos na devocional. Então você vai entender, e reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher, e levando a outra parte, o depositou aos pés dos apóstolos. Olha só, meu irmão, Deus está vendo, os olhos do Senhor estão em todo lugar, Ele sabe o que passa em teu coração. Então Pedro, o apóstolo Pedro, aquele que viveu com Jesus, nós sabemos, disse então Pedro a Ananias: por quê? Encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço do terreno? Porque enquanto o possuías não era teu, e vendido não estava o preço em seu poder. Como, pois, formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus, e de repente você esteja mentindo, não somente para você mesmo, você está mentindo primeiramente para Deus e depois para você mesmo, diante da vida de escravidão, onde você se encontra sendo escravo. Você esteja vivendo essa vida de escravidão e está retendo. E quero dizer a você que o Senhor está mostrando isso, que Pedro, que Ananias, com a sua mulher, ele trama, ele vende. Porém, os olhos do Senhor está vendo todas as coisas. Como, pois, formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, ele caiu e morreu. E grande temor veio sobre todos que souberam disto. Olha, meu amado, no tempo, a intimidade com Deus, vivendo uma vida de intimidade com o Senhor, sujeitando a esse Deus, quer dizer, obedecendo a esse Deus, o diabo não tem lugar na sua vida. Você vai sujeitar a Deus e o diabo vai estar fugindo, ele tem que sair em retirada. Mas levantando-se, os moços cobriram-no e transportando para fora o sepultaram, diante da mentira que ele deixou ser levado, pela ganância, pela cobiça, onde foi escravo, estava sendo escravo. Depois de um intervalo de cerca de 3 horas, entrou também sua mulher, sabendo o que havia acontecido. E nós olhando para essa palavra, e perguntou-lhe Pedro: dize-me, vendestes, portanto, aqueles terrenos? E ela respondeu: sim, portanto. Olha só o que acontece depois. Por entrar em concordância com alguém que deu lugar ao inimigo,
está fazendo não tendo o que se encontrar em quem não tem, em quem não pode te dar, e você entra em concordância, e daí para frente você será decepcionado, onde a escolha está diante de ti, deixada pelo nosso Deus. Eis que ponho diante de ti a bênção e a salvação. Escolha, pois, a bênção, para que viva tu e a tua casa, e não viva em uma vida de mentira, uma vida de escravidão, seja ela em que área for que você estiver levando. Somente Jesus pode. Somente Jesus pode. Somente no nome de Jesus você conseguirá. Somente no nome de Jesus. Então Pedro lhe disse: porque é que combinastes entre vós provar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o seu marido, e te levarão também a ti. Imediatamente ela caiu aos pés dele e expirou. Aos pés dele expirou, aos pés do apóstolo. E entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a para fora, sepultaram-no ao lado do marido. Sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos que ouviram essas coisas. Hoje não está acontecendo desta forma, porque o Senhor é misericordioso, e as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. E as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos. É interessante, né? E estavam todos de comum acordo no pórtico de Salomão. Estavam todos de comum acordo no pórtico de Salomão. Dos outros, porém, nenhum ousava ajuntar-se a eles, mas o povo os tinha em grande estima. E cada vez mais, isso é que é interessante, e cada vez mais se agregavam crentes ao Senhor em grande número, tanto de homens como mulheres. Ao verem isso, então se agregavam. Eles chegavam ao ponto de transportarem os enfermos para as ruas. Olha só, uma vida de intimidade. E os porem em leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos sua sombra cobrisse alguns deles. Ao menos sua sombra cobrisse algum deles. Também das cidades circunvizinhas afluía multidão de gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Deus não faz acepção, independente do que você estiver passando. E caso você se depare com alguém que está vivendo uma vida de comunhão e está intercedendo pela sua vida, como há muitos intercessores neste momento, intercedendo por muitas e muitas vidas que se encontram passando por lutas que aos olhos humanos não tem como se escapar. Mas olhando para Jesus, levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isso quer dizer, isto é, a seita dos saduceus, encheram-se de inveja, tiveram inveja, e muitos nessa parte vão se invejar de você, vão ver você sendo usado por Deus, operando, fazendo, intercedendo, falando do amor desse Deus para aqueles que se encontram perdidos.
e vão ficar furiosos por você estar tirando de diante deles aqueles que até então estavam seguindo, onde o inimigo está perdendo o seu território e o fim dele está próximo, e a vinda do nosso Jesus também. E Jesus está voltando. Prepare-se, prepare-se. Então encheram-se de inveja. E quantos não têm inveja de você? E quantos irão ter inveja de você caso você tomando a sua decisão e o Senhor te usando para alcançar vidas, você vai se tornar uma pessoa sábia. E quem é sábio, quem ganha almas, sábio é. Há uma necessidade de você ajudar, ser canal de bênçãos para alcançar vidas que se encontram na perdição, em busca de uma palavra amiga, em busca de um ombro amigo, em busca de alguém em quem pode depositar a sua fé, a sua confiança, aliás, e também depositar a sua fé, conduzido, orientado por aquele que está tendo essa vida de comunhão com esse Deus. E eles sentiram inveja, deitaram mão nos apóstolos e os puseram na prisão pública. Olha o que eles fizeram. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e falai ao povo todas as palavras desta vida. Ora, tendo eles ouvido isto, entraram na manhã cedo no templo e ensinavam, chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram o sinédrio com todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram guardas ao cárcere para trazê-los. Enviaram guardas ao cárcere para trazê-los. Mal sabiam eles, mas os guardas, tendo lá ido, não os acharam na prisão e, voltando, anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas em pé às portas, mas abrindo-as, ninguém achamos dentro. Olha o que Deus faz. Olha o que Deus pode fazer. Aquilo que é impossível ao homem, a Deus tudo é possível. Olha o que Deus faz. E quando o capitão do templo e os príncipes sacerdotes ouviram essas palavras, ficaram perplexos acerca deles e do que viria a ser isso. Então chegou o quê? Chegou alguém e lhes anunciou: eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo em pé a ensinar o povo. Aqueles que estavam na prisão estão lá no templo ensinando ao povo. Olha só, nisto foi o capitão com os guardas e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Olha, meus irmãos, essa palavra, se olharmos para ela e imaginarmos a forma que o mundo se encontra vivendo hoje, onde a mentira está imperando, onde você não sabe em quem você confiar mais, em quem você dá crédito. Olha só o que faria, onde o mundo que estamos vivendo
Você não sabe em quem confiar, e tendo alguém que você pode depositar, eles vêm, trazem eles estavam no templo. E tendo-os trazido, os apresentaram ao sinédrio. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: olha só, meu querido, não vos admoestamos expressamente que não ensinasseis neste nome, que é no nome de Jesus? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem, desse homem. Respondendo Pedro e os apóstolos disseram: importa antes obedecer a Deus que aos homens. Esta deve ser a nossa atitude, que importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Esta foi a resposta dele. Respondendo Pedro e os apóstolos disseram: importa antes obedecer a Deus que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Aí vem a devocional, onde eu coloco um ponto final. Sim, Deus com a sua destra o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão de pecados. Essa foi a devocional. E nós somos testemunha dessas coisas, e bem assim o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. E, ouvindo eles isto, se enfureceram e queriam matá-los. Ouvindo isso, eles enfureceram e queriam matá-los ainda. Mesmo assim, vendo Deus operar, vendo que Deus, agindo Deus, ninguém pode impedir, eles querendo impedir, não podendo impedir. Ora, ouvindo eles isso, se enfureceram e queriam matá-los, ainda se enfureceram. Mas Deus é que estava agindo, e agindo Deus, quem o impedirá? É uma palavra para refletirmos, meu irmão. Mas levantando-se no sinédrio certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, acatado por todo o povo, mandou que por um pouco saíssem aqueles homens. Por um pouco saíssem aqueles homens. Deus usa aquele fariseu, doutor Gamaliel da lei, e os prosseguiu: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que estai para fazer a estes homens, porque há algum tempo levantou-se toldas. E quantos têm se levantado nos dias de hoje? Embora muitos estão seguindo. Então Gamaliel fala para eles: porque há algum tempo levantou-se toldas, dizendo ser alguém, ao qual se ajuntaram uns 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos e reduzidos a nada. Levantou todo. E quantos têm se levantado? E quantos têm seguido aqueles que têm se levantado? E serão mortos espiritualmente, porque não estão examinando a palavra do Senhor. Eles foram reduzidos a nada. Depois dele levantou-se também Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levantou muitos após si, mas também este pereceu, e todos quanto lhe obedeciam foram dispersos. Aí Gamaliel fala para eles: agora vos digo, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque este conselho E deixai-os, porque este conselho ou esta obra, caso seja dos homens, se desfará. Caso for dos homens, vai se desfazer, meu amado.
Caso for dos homens, vai se desfazer, mas se é de Deus, não. As portas do inferno não prevalecerão, irão prevalecer contra a igreja de Deus. Mas se é de Deus, nós não podereis derrotá-los, para que não sejais porventura achados até combatendo contra Deus, assim como foi Safira, Ananias e Safira. Concordaram, pois, com ele, e tendo chamado os apóstolos, açoitaram-nos e mandaram que não falassem em nome de Jesus e o soltaram. Retiraram-se, pois, da presença do sinédrio, regozijando-se de terem sido julgados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus, o Cristo. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Que Deus seja digno de abençoar esta palavra e você possa guardar na tábua do teu coração. Esta é a mensagem que deixo nesta manhã de domingo, para que você renda-se a Jesus, escolha a bênção. Escolha a bênção, para que viva tu e a tua casa. Deus abençoe. Você que ainda não se inscreveu neste canal pelo YouTube, eu peço a sua ajuda. Caso você entendeu que essa palavra está registrada na Bíblia e que não estou falando nada a não ser nada fora do que a palavra diz, me ajuda, me dá um voto de confiança. Eu gosto de pedir no final, sabe por quê? Porque eu vou saber que você foi até o fim. Aí você que já está inscrito, meu muito obrigado. O meu muito obrigado. O meu muito obrigado. E a você que ainda não se inscreveu, porém foi até o fim, eu irei saber que você foi um daqueles que ouviu e deu crédito a esta palavra. Talvez você esteja chorando, mas lembre-se que o Senhor enxugará dos teus olhos todas as lágrimas, porque Ele é fiel. Amém? Que Deus abençoe grande e poderosamente. No nome de Jesus.